Nossa, o refluxo já começou, já. Hã? O refluxo do café já começou, já. Aí vai sair no áudio da gravação. Amantes de café, mas com problemas de refluxo. Então, mas enfim. Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo e esse é muito especial que eu trouxe uma amiga para compartilhar com vocês um pouco um bate-papo sobre renúncias. E vocês agora podem estar se perguntando, Clary, cadê a sua amiga? Ela vai ficar na produção porque ela é um pouco tímida, mas eu não poderia deixar de trazer para cá essa amiga que é muito especial. Então se apresenta aí, Noemi. E aí, galera? Ela se apresentou. E aí, galera? Mas eu amo, gente. É uma amiga muito Gente, especial. É porque eu não sou acostumada. Eu nunca gravei um vídeo na minha vida. Só que eu fui meio que totalmente convidada de uma forma super espontânea. Né? É porque o senhor fala que a gente tem que ter estratégia. E aí eu usei uma estratégia bem bacana com ela. Porque vocês sabem que o objetivo desse canal é que a gente possa crescer e que vocês também se sintam em uma comunidade, que vocês se sintam que faça parte de uma comunidade que está disposta a conversar sobre assuntos que muitas vezes surgem no nosso dia a dia. A gente quer conversar com uma amiga sobre, mas nem sempre a gente tem uma amiga que compartilha do mesmo pensamento que nós. Então eu queria trazer isso para vocês no canal. E como eu tenho tantas conversas com a Noemi, ela não poderia deixar de ser uma das primeiras convidadas para estar aqui, porque a gente sabe o tanto que a gente já cresceu nas nossas conversas e bate-papos. Então assim, e também, para falar de renúncias, eu não poderia trazer outra pessoa que eu queria trazer para vocês tanto a visão de uma pessoa que está há 3 anos na igreja, que sou eu, mas também alguém que já nasceu na igreja, basicamente, que é de berço cristã. Exatamente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, porque por aqui vai estar rolando vários desses vídeos e a gente vai estar sempre conversando sobre um tema diferente. E eu quero você por aqui. E, como a gente vai falar sobre renúncia, o que me trouxe esse estalar para falar sobre isso hoje foi um vídeo que eu vi no TikTok, que era de uma menina, ela fez aquele POV, né, que é o ponto de vista, e ela removendo as unhas dela, que era em gel, assim como as minhas, e falando, tipo, POV, renúncias. E eu vendo o vídeo, eu fiquei um pouco receosa de entrar nos comentários, porque a gente já sabe como as pessoas são quando qualquer pessoa posta qualquer coisa sobre Qualquer coisa crente. Mesmo. Então sempre cria uma polêmica. Ainda mais renúncia aí. E ainda mais sobre renúncia, né? Até porque não tem na Bíblia dizendo que tirar a unha é pecado. Então as pessoas levam isso muito, tipo, você é extremista. Ou que Deus tá se importando com sua unha. Mas eu entendi, porque em vários momentos da minha caminhada, o Senhor me pediu algo que só fazia sentido pra mim entregar. Porque, na verdade, eu acho que renúncia é muito particular da gente com Deus. E nem sempre o que ele vai pedir pra mim, ele vai pedir pra Noemi. Então, renunciar é algo particular demais. E quando ela falou isso, eu entendi na hora o porquê da renúncia dela. Ela falou lá, ela deixou em algum lugar do vídeo, acho que foi na legenda, que ela estava fazendo aquilo porque ela queria voltar a tocar e a ministrar na igreja. Então ela precisava cortar a unha para poder tocar. Então ela teve que deixar algo que era tipo considerado um luxo para servir ao Senhor. E às vezes o Senhor não pede algo tão específico assim, mas ele pede que a gente largue a nossa vaidade para servir a ele. Então, renunciar a algo muito particular. Eu queria que a gente conversasse um pouco também sobre essa questão de, tipo assim, por exemplo, você passou a vida inteira na igreja e você teve esse estalar de, tipo, eu preciso renunciar. Sim, mas antes eu vou falar sobre essa questão de renúncias pessoais. Porque você falou uma coisa... Pode não ser uma renúncia para outra pessoa, mas pode ser para ela, que no contexto dela, muito específico, era uma renúncia para ela. Sim. Só que pra gente não é, por exemplo, porque a gente não tá na mesma posição que ela. Sim. E vai ter muita gente que vai julgar, como você falou. Você tava com medo de abrir os comentários por causa disso. Sim. Aí eu me lembrei daquele texto em Romanos, tem Romanos 14, que fala... Tô com a Bíblia aqui, tá, gente? Mostra aí a a trouxe Bíblia. a dela, mas estamos com A Bíblia dela. minha primeira Bíblia, gente. Então vocês vão estar perdoando. Ó. Bem novinha. Esse é sinal que usou, tá? É, gente. Bíblia Leiam a diferente. Bíblia, inclusive. Vocês querem participar da nossa comunidade, vamos ler a Bíblia. Inclusive, vamos ler juntas a Bíblia. Que não tem a ver muito com renúncia. Qual é o versículo? É Romanos 14, tem Romanos 14. É sobre não julgar uns aos outros. E fala sobre alguns que deixam de fazer umas coisas e outros que não, porque uns acreditam que é mais sagrado um dia e outros não acreditam que tem um dia que seja mais sagrado, mas ele fala assim,
Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Aí, lá mais embaixo, ele fala assim: quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor. E quem se recusar a comer certos alimentos deseja igualmente agradar o Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então ele está falando assim, independente de que seja ou não necessário, se aquele que faz, é para honrar a Deus. E o outro que não faz, também está honrando a Deus no que ele está fazendo. Exatamente. Buscando a aprovação Eu não dele, sei né? se é nesse mesmo capítulo. Provavelmente, talvez sim, talvez não. Mas tem um texto que Paulo fala assim também. Você deve fazer aquilo de acordo com a sua consciência. Acho que é em Romanos 13. É, um capítulo antes. Mas ele fala assim: tudo que pesa na sua consciência, eu estou parafraseando, tudo que pesa na sua consciência não provém da fé. E tudo que provém da fé é pecado. Você deve fazer tudo plenamente e convictamente que você tá certo. Tô entendendo. Tipo Sim. assim, se você faz algo sem fé, então já é pecado. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Sim, tô entendendo. Sim. Então, por exemplo, se eu uso uma roupa e eu não estou me sentindo à vontade, e eu não tenho a certeza de que eu deveria sair com ela, então não está provendo da minha fé. Não que eu sair com a roupa vulgar e me sentir à vontade não seja pecado. Mas eu acredito que também tem a questão de, tipo, como renúncias, ela é algo, tipo, gradativo que o Senhor vai pedindo. Então a gente também não pode esperar que um recém-convertido, ele se converteu ontem na igreja. E vai mudando do dia pra noite. Ele não tem nenhuma roupa de crente. Como é que ele vai vestir algo? Tem que ter paciência. Tipo, roupa de crente, que eu falo, é roupa composta, que traga modéstia, que a gente consiga honrar o Senhor vestindo as nossas roupas. Então, assim, cara, e ele pode até começar a se vestir melhor, mas em algum momento ele vai usar uma roupa que, tipo, não seria ideal, mas o Senhor quem vai, tipo, incomodando. Como já aconteceu comigo, de eu chegar no culto com uma roupa que eu usei minha vida inteira, tipo, e nunca liguei. E de repente... E do nada, eu simplesmente tava me sentindo um peixe fora d'água dentro daquela roupa, naquele lugar. Então a roupa tá lá no guarda-roupa, porque foi um presente especial, só que eu não consegui usar mais da mesma forma que eu usei. Então, tipo, foi uma renúncia que o Senhor me pediu em um momento e eu tive que passar por um constrangimento. E não foi ninguém apontando, ninguém julgando, faça isso ou não faça aquilo. Mas foi algo, como eu falei no início, renúncia é algo muito pessoal, minha com Deus, tipo, sua com Deus. E aí ele pede pra você algo específico. E uma coisa que eu gostei quando você falou do versículo é que, tipo, fazem pra agradar ao Senhor. Então, tipo, a gente não pode renunciar a algo buscando agradar outras pessoas, tipo, mas pra agradar o Senhor mesmo. Então, quando o Senhor nos pede, é diferente, cara, do que quando alguém fala de que você precisa vestir. Como você falou, não foi ninguém cobrando. Normalmente, a cobrança do outro nos traz... Pode até nos levar a uma reflexão, uma autorreflexão. Pode até ser usado pelo Senhor para nos abrir os olhos. Mas, na maioria das vezes, os julgamentos não são vindos numa direção divina. Na maioria das vezes, né? Julgamento não. Então, na maioria das vezes você vai se envergonhar, às vezes se chatear. Tem gente que acaba se magoando, tipo, profundamente mesmo. Às vezes até, em vez de ir para a autorreflexão, para o crescimento, acaba indo para o lado contrário. Inclusive... Porque se sente, às vezes... que não serve para ser crente, vamos dizer assim. Porque a pessoa que foi dar aquela impressão disse de uma maneira completamente errada. Mas quando é o Senhor que fala no nosso coração, é de forma completamente suficiente. Porque Ele sabe exatamente como tratar com a gente. Aí a gente é totalmente conduzido a conseguir. Inclusive, esses dias alguém me perguntou, como você sabe que é Deus falando com você? E, tipo, isso tem muito ligado também com a renúncia, porque quando a gente fala assim, Deus me pediu pra parar de fazer isso, como a gente sabe que é o Senhor? E eu respondi pra essa pessoa que é, tipo, é nítido que é Deus. Ele não deixa dúvida quando Ele fala com você, tipo, é só Deus, tipo, Ele fala e seu coração não resta dúvida. E até quando você falou assim pra gente agir pela nossa consciência,
a gente também tem que estar entendendo que essa consciência ela está sendo renovada dia após dia. Sim. Porque antes para você aquilo era normal. Era tipo, não era pecado. E eu não tô falando só de roupa, gente. Eu tô falando também de ambientes, tô falando também de estilo de vida, tô falando também de relacionamento, de amizade. Então não é, a conversa inteira não é sobre roupa, mas sobre renúncia. Então, que muitas vezes só é pautado sobre coisas superficiais, como roupa, como maneira de se, enfim, de se maquiar, enfim, mas a renúncia, ela é algo, na verdade, ela é algo essencial na vida do cristão, na vida do seguidor de Cristo. E é algo muito pessoal, por isso que a gente precisa estar em intimidade com o Senhor, porque senão a gente não consegue realmente enxergar o nosso pecado. E eu acho incrível como tudo do Senhor, ele se encaixa assim, perfeitinho, porque quando a palavra fala que Jesus é a luz, às vezes a gente diz, tá, beleza, Deus é luz porque é bom, luz é bom, escuro é ruim. Só que, tipo, a palavra que Deus é o verbo, Jesus é o verbo, então a palavra é a luz. Então quando a gente lê a palavra, a gente começa a ver na nossa vida o que antes era escuro, a gente não conseguia ver. E que, por exemplo, agora aquele comportamento que antigamente eu não enxergava como mal porque estava no escuro, o Senhor, que é a luz, me mostrou que aquilo ali precisava ser alterado. Então, Deus é incrível demais. Cara, tem muitos textos assim, que me vieram na mente agora, mas quando você estava falando essa coisa da mente, né? Que a gente antes estava no escuro. Antes. Romanos 12? Não. 2 Coríntios, alguma coisa, eu acho. Tá me faltando reler, né? Eu vou renovar. Lê novamente. Exatamente. Faz um tempo que eu li, assim, completamente o Novo Testamento, né? Mas eu sei que provavelmente é em sempre vou 2 ler, Coríntios que ele fala sobre... Antes nós tínhamos a nossa consciência completamente caída, sabe? Aí, tipo assim, o Senhor vem e nos ilumina. É literalmente isso que está escrito. Não literalmente no sentido... De essas mesmas palavras. Essas mesmas palavras, mas que ele nos iluminou para que a gente tivesse a capacidade de compreender. Não sei se está não sei se está no mesmo lugar, mas fala que antes nós não podíamos e agora podemos, porque agora somos iluminados. É mais ou menos assim. Você está falando basicamente o que Paulo falou. Antes a gente estava no escuro e por causa da luz do Senhor, agora nós somos capazes de enxergar. Um dia eu estava assistindo um vídeo do Luciano Subirá. Esses que ele faz uma palavra toda manhã, sabe? Sim. Que ele posta sempre numa paisagem diferente, assim. Sempre num lugar referente ao que ele tá comentando de um texto bíblico, né? Aí, tipo, a gente vai ele tava falando que, aquele texto, antes mortos, mas agora vivificados. Sim. Aí ele deu uma impressão que eu não tinha parado pra pensar antes. Ele fala, morto não vê, morto não escuta, morto não sente. Então, mesmo que o Senhor exista, esteja do seu lado, te toque, fale e mostre, você morto não consegue. Caraca. Né? Tipo, tudo bem, é óbvio, mas a gente não para pra pensar nessa analogia. Sim. De que morto não vê, morto não pensa, morto não faz nada. Então, não é que antes Deus não existia na nossa vida, ele sempre existiu. Deus está em todos os lugares, agindo, fazendo as maravilhas, presente em muitas coisas que a gente não iria perceber porque a gente simplesmente está morto. Nossos olhos não estão abertos para ver. Nossos ouvidos não estão abertos para ouvir. Então, tipo... A gente não consegue enxergar, tipo... Antes que ele, tipo, realmente... Nos dê a vida. Nos dê a vida. Porque exatamente. A gente estava morto. E também entrega os nossos pecados, né? Que isso também tem muito a ver. E uma coisa, enquanto você falava isso, que não tem muito a ver com o texto, mas que tava vindo na minha cabeça, que assim, às vezes a gente quer renunciar a algo que o Senhor, às vezes, nem nos pediu diretamente, e a gente não consegue renunciar àquilo ainda. Mas tipo, a renúncia e o relacionamento com o Senhor, ele é muito, assim, não é algo linear. Então, a gente tem um período que a gente conhece o Senhor e um período que durante o conhecer ao Senhor, ele vai nos transformando. Eu acho que muita gente, às vezes, acaba desistindo da caminhada, porque
espera que sua transformação seja da noite para o dia e outras pessoas também esperam que sua transformação seja da noite para o dia, e acontece com a maior parte dos cristãos de julgar aquela pessoa. E infelizmente, quando eu me converti, eu fui um pouco dessa crente chata que apontava o dedo, mas que hoje o Senhor me deu uma concepção totalmente diferente disso. Hoje eu tenho amigas que a minha maior parte de amizades são cristãs, então estão no mesmo ambiente que eu, na mesma realidade que a minha. Só que eu também tenho amigas que não estão nessa realidade e que eu quero influenciá-las a chegar lá. Só que eu não posso influenciá-las atacando elas. Eu preciso mostrar o caminho, preciso mostrar a Cristo. Não é por força nem por... E outra coisa, cara, a coisa mais interessante que você vai ter que aprender na sua vida é que quem convence do pecado, do juízo, é o Senhor, é o Espírito Santo. Então não adianta eu chegar pra Noemi e dizer assim: Noemi, isso que você tá fazendo, claro que aqui não entra a questão de tipo, você não poder dizer a um amigo que ele tá errando. Inclusive, a Bíblia fala, o ferro afia o ferro. E tipo, a nossa amizade aqui... Clara, a gente vive assim. Exatamente, acho que esse é o versículo... A amiga não tá legal, a amiga não foi legal. Esse versículo, eu acho que ele define muito a nossa amizade. Sim. De, tipo, a gente afia um a outro e a gente não tem medo de dizer, amiga, eu acho que você precisa repensar, mas é mais para trazer a reflexão do que para apontar. Esses dias eu tava em um momento com os amigos e eu fiz algumas fotos, e uma das fotos que eu postei não tava tão condizente com a minha realidade. Só que eu tava lá com a galera e eu acabei postando as fotos. Eu não parei para refletir como eu faço em todas as coisas que eu posto, porque hoje eu tenho uma consciência de que minhas redes sociais são um reflexo de quem eu sou, e eu não posso, tipo, postar ou fazer qualquer coisa por fazer. Eu preciso honrar a Deus em cada uma das coisas que eu faço. Com certeza. E as fotos eu postei lá, tava de boa, conversando com o pessoal, não reparei tanto. E aí Noemi chegou pra mim e fez: Clara, boa noite. Ela disse: lá vem. Você tem certeza da última foto? Aí eu fui lá na última foto e olhei e disse: realmente, essa aqui era um dumpzinho e eu tirei uma das fotos, porque tava um pouco decotada. Não era algo que tava escroto, algo que tava super sensual. Não era, e nem a foto, tipo, não, com tinha certeza. esse sentido. Não era nada absurdo, não, gente. Só que foi só um detalhe que deixou passar. E tipo assim, são coisas que uma amiga pode lhe ajudar nesse sentido de ver que você deixou algo passar e lhe ajudar. Até porque a palavra fala de que um ajuda o outro, um levanta o outro. Sim. E assim a gente vai crescendo. Assim como o Senhor também vai nos ensinando dia após dia. Só que o nosso erro muitas vezes é querer impor a nossa realidade. Por exemplo, essa menina que cortou as unhas. Ela não pode impor para a próxima de que todo ela mundo precisa não pode, cortar a unha. Por exemplo, tem gente que o Senhor diz: não use mais maquiagem. Porque para aquela pessoa era uma vaidade extrema. Aí, tipo, a pessoa agora fica pregando que maquiagem é pecado, é do demônio. Tipo assim, e não é. E a gente sabe que não é. E, tipo, eu entendi isso muito depois que eu me converti. O Senhor pediu para que eu parasse de fazer provador. Eu me lembrei daquele vídeo da irmã. Fez a sobrancelha, vai pro inferno, sim! Ela ficou tentando disfarçar que tava rindo pra eu não perder meu contexto. Mas... Foi mal. Enfim, mas é sempre assim que a gente fica conversando. Mas voltando, quando o Senhor pediu para que eu parasse de fazer o provador, foi algo porque alimentava muito a minha vaidade. Para vocês que ainda não conheciam essa parte da Maria Clara, eu já trabalhei com modelo de provador, e aí eu fazia provador para algumas lojas. E nesses provadores eu tinha que divulgar festas também, até porque eu precisava vender aquelas roupas, né? Então era roupas que vendia festas, roupas que vendiam uma vida que eu não levava mais. Então, em um certo momento, o Senhor me pediu. E eu já fui questionada de tipo: mas por que você largou? Por que você não continuou fazendo? É só tipo não fazer. Só que meio que a gente sabe que a gente não tem muita escolha. E no momento eu achava que é só por conta de um detalhe: as roupas e divulgar as coisas festas. Específicas. Mas não era. O Senhor estava me pedindo também para que eu parasse de alimentar a minha vaidade. Então eu passei um tempo de que eu passei pela minha transição capilar. Então eu voltei a ter meu cabelo natural. E não, gente, fazer selagem não é pecado. Você não vai pro inferno por alisar o seu cabelo, nem vai pro céu se deixar ele natural. Então, tipo, mas foi algo que o Senhor foi trabalhando em mim para que eu me libertasse de vários padrões que a sociedade tinha colocado em mim, inclusive muitos
feministas e padrões que eu seguia que não condiz com a realidade bíblica, mas que o Senhor aos poucos foi moldando. Mas não foi alguém que chegou pra mim e disse. E uma das coisas que me fez ficar na igreja que eu tô hoje é que ninguém disse, claro, isso não é roupa de crente. Tipo, foi o Espírito Santo. E eu me senti acolhida. Então, depois que o Senhor me mostrou que pra eu trazer as pessoas pra perto, eu não preciso apontar e sim acolher, as coisas mudaram bastante. E eu comecei a enxergar essa questão de julgar muito mais, assim, muito mais rápido, que a gente às vezes está julgando mais do que acolhendo, e a gente tá fazendo errado, né? Mas é exatamente o que diz, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Tem uma frase no livro Ego Transformado, que Paulo fala que não adianta você nem julgar e nem se defender. Porque a única pessoa que tem o poder de nos julgar Tá em 2 Coríntios, isso e aí. nos defender é o Senhor. É um dos Coríntios. Ele fala assim, pois para mim não vale nem a opinião de vocês, nem a minha própria opinião, mas sim o que o Senhor tem a dizer de mim. Exatamente, porque no final, gente, a gente tem que buscar comer ou não comer, mas para agradar o Senhor. E tipo, em intimidade com o Senhor. Essa versão é diferente. É a NVT. Eu sou Não. da NVT, NVT? Nova versão versão NTV não é, né? É a nova versão traduzida. Transformada. Porque, tipo, a minha... É a NVI, né? Algumas palavras, a que eu, tipo, li mais era King James. Aí, tipo, diferente. Aí eu fico... Eu leio algumas Perdida. coisas... parece que eu não tô vendo a mesma Bíblia. Parece que não é o mesmo. É que nem eu fui fazer a palavra reflexão que eu trouxe lá no encontro, em uma Bíblia tava Parábola dos 3 servos e a outra tava Parábola dos talentos. Aí eu tipo, oxe, tá adulterado, mas não, depois, porque cada uma Bíblia fala uma linguagem diferente. Pô, eu gostaria muito de achar o texto. Eu gosto desse texto que você falou agora. Eu vou colocar a referência dele aqui no vídeo pra vocês dar uma lida. E é importante que vocês parem um pouquinho pra refletir isso através da palavra mesmo, porque aí vocês ficam pautadas na palavra do Senhor. Porque em muitos momentos foi isso que me fez, tipo assim, me manter focada no meu relacionamento com o Senhor e não tanto nas opiniões e no julgamento de outras pessoas. Então é importante que a gente esteja pautado na palavra. Ela é a luz do nosso manual. O que a gente tava falando agora? Então, sobre a memória... Sim, renúncias, né? Sim, tem que voltar pro assunto. Sim, a gente tava falando sobre a perspectiva de você como uma cristã mais nova no caminho e a minha. Eu não falei a minha ainda, mas você tava falando um pouco sobre a sua. Você falou do provador, você falou... Então, eu não parei pra pensar nisso já faz um tempo, cara. Mas assim, pra gente que já é igreja, a gente nasce com essas concepções ensinadas desde sempre. Então, por exemplo, eu não tive uma fase onde eu me vestia de um jeito e tive que trocar, porque eu fui ensinada já a me vestir desde novinha, já se... Exatamente. Então, tipo assim, na verdade, isso de você julgar as pessoas acontece mais com quem não se tiver vindo... Na minha criação, por exemplo, eu fui muito bem criada. Então eu fui criada na concepção de não julgar. Mas eu sei que existem muitas pessoas que têm uma carência na criação e se acham melhores. É verdade. Então isso pode acontecer com mais intensidade em quem já vem, de tipo assim, julgar, de acreditar que, tipo... Porque para elas não teve que renunciar, então para elas é mais fácil, sabe? Mas para quem vem de uma realidade diferente, é bem mais difícil. Então eu não passei por algumas dessas coisas. Por várias delas, na verdade. Mas a verdade é que, tipo assim, pra quem já nasce na igreja, a gente nasce ensinado dessa maneira, mas nós não concordamos com aquilo porque realmente concordamos. A gente somente foi ensinado que é daquele jeito. Aí quando a gente chega na adolescência, a gente começa a se questionar. Aí a gente se questiona o sentido daquelas coisas. Muito provavelmente vai... No cenário, mas eu não vou deixar isso abalar nosso vídeo. Muito provavelmente vai se afastar. Sorte de quem nunca se afasta, mas a adolescência é a fase... Provavelmente ali entre os seus
13, 14 anos. Sim, 15. que você vai se questionar, vai se revoltar. Então, eu tive minha fase, foi exatamente com 12 anos que eu parei de ir pra igreja. E aí que eu comecei a fazer as coisas que eu não fazia A pessoa fica antes. até com vergonha, né, de ir pra igreja nessa fase. A gente começa por conta da escola. Rapaz, eu não sentia interesse de ir. Era mais Por por quê? isso. Qual o sentido? Era tipo assim. Então, tipo assim, você descobre as coisas e aí você quer fazer tudo ao contrário. Então, tipo assim, aí você tem um verdadeiro encontro com Jesus. Que quem nasce na igreja vai ter a fase que realmente conhece quem tem servido, entre aspas, esse tempo todo. E aí, quando eu tive o meu encontro com Deus, eu tive minhas renúncias, que foram as coisas que eu fiz no tempo que eu estive afastada. E elas não deixaram de ser renúncias só porque eu fui ensinada de uma maneira diferente. Na verdade, todas as coisas que eu teria a facilidade de não experimentar pela minha criação, eu quis experimentar por mim mesma. E aí tive que renunciar, né? E eu acho que as mais comentadas e mais difíceis, assim, que a gente mais fica se relutando por dentro, são amizades, lugares e relacionamentos. Principalmente. Relacionamentos amorosos, que isso aí pega na pessoa, né? E eu tive todas essas renúncias quando eu decidi voltar, né? Quando eu conheci Deus verdadeiramente. Primeiro, Deus tinha um plano para minha vida e eu fiz diferente. Você desviou do caminho, né? Exatamente. Então eu construí as amizades que não eram para estar lá. E Deus me pediu todas elas. Não porque eles não podiam ser meus amigos, mas porque eu não estava pronta para não ser influenciada por eles. E tem gente que confunde muito. Ah, você não pode ser amigo porque você é melhor que aquela pessoa. Não, não é isso. Eu sei o quanto aqueles relacionamentos eu não era a pessoa que ia influenciar para o bem. Eu ia ser influenciada para o mal. É aquele negócio que você tá num ambiente com certas pessoas, ou você influencia, ou você é influenciado. E quando você é fraco na fé, normalmente você é influenciado. Você não tem condições de influenciar. Exatamente. Principalmente deixando a palavra. Você disse agora, você tem amigas que são cristãs e que não são. Isso não é nem jamais um problema, porque a gente tem que evangelizar. E como é que a gente vai evangelizar se a gente é só amigo de crente? Porque não dá pra viver em um mundo totalmente crente. Isso aí a gente tá no mundo, né? A gente tá no pelo mundo. amor de Deus. Então, tem trabalho, faculdade, várias ocasiões que a gente vai estar com pessoas ali que, às vezes, até, vamos dizer assim, profana contra o Senhor, fala... Só que como eu era imatura, né? Porque cara, o meu momento que eu volto para a igreja era como se eu estivesse virando crente pela primeira vez. Como se tivesse conhecido. Tanto que eu chamo de momento da minha conversão. Eu falo, eu me converti em 2020. E é estranho... Mais ou menos. E é estranho quando eu falo isso, porque a Noemi nasceu... Só que eu considero que eu me converti em 2020. Que foi quando eu tive meu encontro com Jesus. E é engraçado na imaturidade da pessoa, porque eu acreditava que eu não ia suportar o peso das renúncias. Na minha cabeça era o fim do mundo, de verdade. É porque a gente acha, muito das renúncias a gente acha que, vai ser na nossa mão. Tipo assim, eu vou ter que largar tudo. Gente, o mais incrível é que o Senhor faz você perder o gosto por todas as coisas que Ele precisa. Nossa, esse era um assunto que eu queria que a gente chegasse. Ele faz a gente perder o interesse por essas coisas, perder o prazer em certas coisas. Na nossa imaturidade, a gente acredita que a gente não vai suportar o processo. Lembro muito de Abraão, quando o Senhor pede o sacrifício de Isaac. Que o Senhor naquele momento não era Isaac que ele queria. Ele queria provar o coração, né? Exatamente. E não era que Deus queria ver se ele ia fazer. Queria mostrar pra ele que ele exatamente. faria. Porque Deus não precisa mostrar nada pra ele. Então, o que Deus quer de nós é a nossa disponibilidade. Assim, no momento que a gente se disponibiliza... É um coração disposto, né? Assim que a gente diz, Senhor, isso não é mais importante para mim do que o Senhor, do que o meu relacionamento contigo, Ele nos dá capacidade. E é incrível que nem a gente mesmo entende como é que a gente simplesmente... Uau, isso era tão importante para mim. E de repente... Não tem mais... Nada. Valor nenhum. Quando você me falou que a gente ia falar de renúncias mais cedo, eu comecei a pensar sobre isso. Porque, as minhas renúncias mais fortes foram no começo, obviamente. E eu tava lembrando o quanto, se essas coisas estivessem na minha vida hoje, eu não teria dificuldade em tirar. Pra trás, né? Só que,
quando eu percebi que essas coisas eram muito bestas pra Noemi de hoje, eu percebi o quanto Deus trabalhou na minha vida. Eu não tinha parado pra pensar Com a nisso. graça dele lhe alcançou durante esse Porque, período tipo, também. naquela época eu sofri tanto, que, meu Deus do céu, ia morrer. Vai, arrancou um pedaço da minha personalidade. Aí você olha e, cara, como eu mudei? E eu sei que eu sou a mesma pessoa. Noemi é Noemi, eu não virei outra pessoa. Em essência, o Senhor tá lhe mandando de volta. Mas parece que é outra pessoa. Porque eu me importava com aquelas coisas e dava todo aquele amor e dedicação às coisas que, tipo, pra mim não faz o menor sentido hoje. E tudo volta pra cegueira. Porque a gente achava que aquilo era as coisas mais importantes. Mas o Senhor vai mostrando que, tipo, hoje é muito mais importante a nossa eternidade do que a nossa realidade financeira, as nossas oportunidades de trabalho, os nossos relacionamentos. Quando você falou sobre renunciar a amizades, eu lembrei de algo que, tipo, em um momento foi difícil pra mim, porque eu me vi sozinha. Mas não era só sobre as pessoas que estavam ao meu redor me fazer mal. Porque isso não era o verdadeiro... Eu acredito que não foi por isso que o Senhor tirou, tipo, pra me afastar daquelas pessoas. Mas porque em certos momentos o Senhor nos tira de amizades, não porque aquelas pessoas nos fazem pecar diretamente. Por exemplo, influencia você a beber, influencia você a ficar com outras pessoas, influencia você a fumar. Não, não é por isso. Mas é porque todas as vezes que você precisa de socorro, você não corre pra Deus. Você corre pra essas pessoas. Nossa. E aí, Deus, Cara. às vezes, ele tira um tempo para que a gente aprenda a confiar nele. Por quê? Porque se em um momento de crise eu correr para Noemi pode estar comigo hoje, mas amanhã Noemi pode não estar. E eu não falo de, tipo, morrer e, tipo, não estar aqui mais. Mas eu falo de, tipo, Noemi falhar comigo, Noemi fazer algo que me desagrade. Mas quando a gente coloca essa expectativa e essa confiança no Senhor, tipo... Tudo muda, porque, tipo, o Senhor, ele é imutável e ele tá ali pra gente, ele tá disposto a nos ouvir. E não há melhor amigo no mundo do que Jesus. E é inexplicável, gente. Você falou disso e, tipo assim, me lembrei disso comigo. Na época, eu fiquei muito sozinha quando eu voltei pra igreja. Porque não tinha gente que tipo assim, eu renunciei a alguns e as que eu não renunciei se afastaram subitamente. E eu acredito que foi permissão de Deus. Porque essas pessoas que se afastaram, elas não tinham isso das más influências, como as outras tinham. Eram pessoas muito importantes pra mim, assim. E boas, profundamente, às vezes, né? sim. Ótimas, não tinha nada que Pessoas dissesse boas. assim, sabe? E eu desabafava muito com minha mãe. Eu dizia, mãe, eu tô sofrendo muito porque eu não tenho uma pessoa pra conversar. Não era uma pessoa pra desabafar. Pra jogar o papo fora. Era pra jogar o papo fora. Eu dizia, mãe, eu não me vejo podendo conversar sobre as coisas do meu dia a dia agora. E eu me sinto muito só, e essa solidão é muito ruim. E, tipo, foram alguns anos, não foram meses, foram anos, sofrendo dessa mesma reclamação de solidão. Mas eu compreendi completamente que o Senhor estava tentando tirar a minha necessidade das outras pessoas. Porque eu tinha muita facilidade de dependência emocional. Não uma dependência emocional tóxica, tipo, uau, mas tipo... Eu não ia correr pra Deus quando eu precisasse conversar. Exatamente o que você falou. Eu ia conversar com uma amiga, que era suficiente pra mim naquele momento. E tipo assim, você acha que não vai suportar, como eu falei, e você realmente não consegue enxergar como é a sua vida depois que você passar esse processo. Você não enxerga de verdade. Tipo, não, eu tô falando, você no momento que tá fazendo aquilo, você não consegue se enxergar sem aquilo que você tá deixando pra trás. Tipo, você não acha que... Você não consegue ter a visão do quão bom aquilo vai ser pra você. Sabe? Realmente você não vai conseguir ver isso. Você vai ter que confiar de que vai ser bom. E você vai fazer sem entender porque vai ser bom. Porque, tipo assim, hoje, naquele momento eu sofri muito. Eu até me questionava, Deus, você me deixou sozinha, lá, e tal. Só que hoje, eu tenho certeza absoluta da minha amizade com Maria Clara. E ela é uma amiga boa pra mim. E ela é uma pessoa que eu sei que vai me dar um recado de Deus se eu for precisar dela.
Eu sei que ela vai orar antes de me responder, eu sei que ela pode ser usada por Senhor para minha vida, como foi várias vezes, eu sei que ela não vai vazar os meus desabafos, eu sei de todas essas coisas, mas quando algo angustia meu coração, não é para Maria Clara que eu vou correr primeiro. Exatamente. É sempre pro Senhor. Eu não preciso de Maria Clara. Maria Clara está na minha vida porque a gente se abençoa e é a permissão de Deus. E a gente se ama muito, mas eu não preciso de você, você não precisa É uma de irmã mim. em Cristo. Então a Entendeu? gente, tipo, consegue se enxergar. Eu consigo enxergar meu amanhã sem você. Sim. E você consegue enxergar sua amanhã sem mim. Porque você não é a coisa mais importante da minha vida agora, nem eu sou a coisa mais importante da sua vida agora. E nem a mais importante, mas, tipo, simplesmente nós temos uma confiança em alguém que é tão suficiente Isso. E a palavra é suficiente. que as outras coisas, elas não são mais necessidades para você. Então, elas são importantes, são amores que você sente, que você se dedica, que você ama, mas você não, cara, não substitui. Simplesmente a conversa com o Senhor vai ser o suficiente para você. E nada entra no lugar do Senhor. E, tipo assim, Você consegue ver o seu amanhã sem as coisas que você mais ama. É simplesmente isso. isso é uma verdade. E é incrível. É simplesmente uma coisa que só Deus pode fazer. É uma coisa que, tipo, quando eu tive que renunciar ao meu trabalho, eu questionei o Senhor, disse, Senhor, por que essa má vontade tanta que eu tô sentindo de deixar o meu trabalho? Tipo assim, é uma vontade de, tipo, eu não tenho mais prazer em trabalhar. E, tipo, eu ficava, tipo, Senhor, como é que eu vou deixar isso? É a única forma que eu tenho para ajudar a minha casa. E minha casa estava passando por um momento que não era fácil. Minha mãe estava se divorciando do meu pai. Meu irmão estava sem trabalhar. Minha mãe estava procurando emprego. Então, eu estava trabalhando e não era algo fixo, já era bico. Então, tipo assim, não era contrato com uma loja. Eu fazia prova 2 praticamente. E aquilo era a única forma que eu tinha de ajudar a minha mãe a sustentar a casa. E o Senhor me pediu aquilo e eu, Senhor, tipo, e agora? E ao mesmo tempo, no meu coração, o Senhor me dava uma certeza de que Ele cuidaria de tudo. E spoiler pra você, Ele fez infinitamente mais. E eu quero deixar essa conversa até para outro momento, porque eu posso compartilhar um pouco mais do meu testemunho com vocês. Você contando esse testemunho foi o momento que eu lhe conheci. Exatamente. Em uma conversa e um retiro. E era engraçado que, tipo, fazia muito pouco tempo que tu era crente. E, na verdade, eu ainda não tinha largado. Eu ia largar o meu provador pós a campo. Só que, tipo, eu te admirei muito naquele momento. Porque eu sabia que você fazia pouco tempo que tinha se convertido, e você estava falando sobre uma coisa que gente de anos, muita gente não faz. Fiquei, caraca, Deus é muito na vida dessa menina. Eu fiquei tipo, uau. Deus é maravilhoso. De verdade. E uma coisa que eu acho que é o gancho aqui, até pra gente finalizar esse bate-papo, é que a gente falou sobre renúncia. E a renúncia, ela é importante por quê? Porque como a gente chegou na conversa ali, tipo, renunciar amizades para confiar mais no Senhor, a renúncia, em vários momentos, principalmente aos nossos pecados, é o que vai nos aproximar de Deus. A gente precisa renunciar à nossa carne diariamente para que a gente consiga ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor, Ele não colabora com o pecado. O Senhor, Ele não está em ambiente pecaminoso. Então, o Senhor, a gente precisa largar isso tudo para a gente estar em um relacionamento com Cristo. E por isso é tão importante as renúncias. Mas eu quero que você que está aí na sua casa entenda que a renúncia, ela é algo gradativa, ela vai acontecendo. Cara, eu só tinha falado isso de gradativo, de não ser de um tempo para outro, eu tinha guardado essa informação na minha cabeça e perdi. Mas agora que você repetiu, ó, é porque não é para falar. Tem em um versículo, acho que é Paulo quem tá falando, sobre a metanoia, a transformação de mente, sabe? Acho que é versículo 12. Eu não sei se é desse de Romanos, mas em algum lugar, talvez seja Efésios, talvez esteja ali. Está para ler no Novo Testamento. Esse texto de transformação, ele é, no sentido original da palavra, de literalmente transformação gradativa. Uhum. Quando você vai para o original, por causa que as palavras em grego, elas são exatamente aquilo ali, não é como o português pode significar uma coisa ou outra, sabe? Que é relativo. Então, aquela palavra foi utilizada, ela exatamente está falando de transformação gradativa. Paulo sabia que estava querendo deixar claro para as pessoas que estavam lendo aquela carta de que não era de uma hora para outra. Ele estava querendo dizer, olha, vocês vão ser transformados,
mas é uma coisa, não todas as coisas. Sim. E é muito importante saber dessa informação. Tipo assim, quando Paulo fala, nem eu alcancei isso, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Se Paulo, que era Paulo, diz, nem eu alcancei, mas eu simplesmente continuo seguindo em frente, vivendo de acordo com o que eu já recebi, procurando crescer mais, é exatamente dessa maneira que a gente deve viver. É exatamente dessa maneira. Nós simplesmente vamos, o que a gente recebeu, colocar em prática, sabendo que devemos buscar receber mais. Mas o que a gente ainda não recebeu é porque ainda há o tempo de receber. Inclusive, às vezes a gente usa isso muito, desculpa, para não fazer o que a gente precisa fazer. E isso foi o tema do vídeo passado, né? Então, se você não assistiu também, vá assistir, que é sobre fazer o que a gente precisa fazer com aquilo que o Senhor já nos entregou. E que às vezes a gente usa muito de desculpa porque a gente não quer renunciar, não quer fazer algo pelo Senhor, colocando desculpa, sendo que o Senhor já nos capacitou, porque o que Ele nos entregou já é suficiente para que a gente realize aquilo que Ele está pedindo. Então, se o Senhor diz, olha, não usa essas roupas, o Senhor vai mandar a provisão para que você compre novas roupas. Gente, aparece pessoas para doar roupa para você, nem você pedir. Eu não espero que o cenário vai ficar claro, porque não vai. Ele justamente quer que você confie nele. Exatamente. Você precisa aprender. Cara, não é como se Deus estivesse tentando provar que você confia nele. É que Ele está te ensinando a confiar verdadeiramente. Porque se a gente confia em alguém que tá dando todos os sinais claros que realmente vai fazer... no cenário contrário, é que nem aconteceu exatamente. Com minha mãe. Minha mãe tava desempregada. A gente não confia na pessoa, a gente confia no cenário. Exatamente. A gente começa a questionar. Só que se uma coisa toda contrária e a pessoa mesmo assim faz, então... E a gente espera, se todos os cenários estão contrários, tudo tá contrário, e a gente ainda tá esperando, é porque a gente tem certeza. A gente precisa aprender a não depender das coisas externas. Exatamente. E é isso que Deus precisa ensinar pra gente. A gente precisa aprender dele. A confiar na pessoa dele. Exatamente. Então, tipo, todas as vezes que Deus pediu uma coisa, não vai ser claro pra você qual vai ser o amanhã. É que nem aquele vídeo da Amanda Micaela é o nome dela, exatamente. Que ela fala, como eu queria que Deus falasse comigo. Minha filha, renuncia esse emprego. Sai disso porque eu vou lhe dar. Você vai ganhar onde e tal. Como Deus realmente fala, minha filha, larga o emprego. Nunca vai falar. não volta pra explicar. Isso. E graças a Deus, porque a gente consegue viver um sobrenatural ainda bem melhor. Nossa, simplesmente. Aquela palavra que diz que o Senhor faz coisas melhor do que imaginamos e que nem chegamos a pensar. Depois que você vai experimentando as coisas com Deus, você vai até, tipo assim, nem querendo mais fazer as coisas por você mesmo. Tipo assim, Deus me livre se fosse eu que estivesse escolhendo. Experiência que a gente já vai vivendo aqui. Eu tava montando todo o cenário e o cenário não era esse, tipo... Tava tudo bonitinho, como no primeiro vídeo, simplesmente o pai quebrou, a bateria do LED descarregou. Então tudo se moveu aqui, eu tava só assim, ó. Se Deus tirou hoje é porque Ele não queria, Ele queria fazer algo melhor. Ficou só a luz principal, ó. Olha, dá uma palavra, isso aí. Eu acho que ainda nem tá tão bom assim, mas se você ficou até o final, eu espero que você tenha sido abençoado de alguma forma com essa palavra. Tô muito feliz de ter trago minha amiga Noemi aqui. Eu tava conversando com ela e disse assim, Noemi, quantas das nossas conversas já lhe abençoou? E ela, amiga, é por saber contar do número, porque eu não sei. Porque sou pra contar. Ela é uma pessoa muito assim, literal, sabe? Aí ela disse, não sei, mas ela começou a citar algumas. Não, era só pra você dizer. Já não, eu pensei que era um momento fofinho, ela me cortou. Disse, não, então se Jesus lhe abençoou nas nossas conversas, você vai ser obrigada a vir conversar comigo pra abençoar as meninas que também precisam desse momento. E quando eu me converti e eu me senti muito sozinha, tinha temas que eu queria conversar com pessoas, com amigas, mas eu não tinha amigas que pudessem me entender ou que conversar sobre aqueles assuntos. E eu espero que esse canal seja um pouco dessa amiga para você e que você se sinta aqui à vontade, que é o nosso lugar seguro para a gente compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que a gente tem feito. E eu tô muito feliz com o episódio de hoje, eu acho que foi incrível. Muito obrigada, Noemi, por aceitar participar do episódio. De nada. Tô muito feliz e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Tchau!